Boa noite, que prazer estar aqui na Recon, nesse domingo. Eu amo essa igreja, quero voltar aqui quando ela estiver lotada, como todas as outras vezes que eu vim, mas é bom estar aqui, ainda que sozinho, aqui ainda assim é bom, porque eu sei que eu estou conectado com tanta gente que eu amo. Quando eu digo que eu amo essa igreja, eu não estou dizendo que eu amo esse santuário ou esse templo. Eu amo os irmãos que aqui se reúnem. Eu amo o pastor Davi, o pastor Igor, o pastor Jair, o bispo Ximenes, Carmen e uma série de pessoas que estão vindo na minha mente agora e que são muito caras ao meu coração. Então eu fico de fato muito alegre, muito contente de poder saber que eu estou, ainda que de uma forma diferente do que eu gostaria, conectado com vocês aqui da Catedral da Reconciliação. E hoje estão me dizendo que é dia do pastor. Já recebi mensagens de dia do pastor, fico feliz por esse dia, mas quero aproveitar, antes da gente entrar na mensagem, para honrar o legado do nosso bispo, que é o pastor dos pastores, Dom Ximenes, no meu caso também Dom Paulo, lá na Catedral da Trindade. É tão bom poder ter esse legado de vocês. Eu fico muito feliz de, mesmo não sendo aqui da Catedral da Reconciliação, estando na Catedral da Trindade, me sentir também filho espiritual de Dom Ximenes, porque assim ele me trata e eu fico tão feliz de poder ter essa paternidade. Então eu fico muito grato a Deus de, nesse dia do pastor, estar aqui na Catedral da Reconciliação, conversando com vocês sobre o Evangelho e podendo também honrar e parabenizar a vida do nosso bispo Ximenes. Eu quero ler com vocês um trecho do Evangelho de Marcos, logo no comecinho, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do 16 ao 20, é o texto que vai servir de base para a mensagem de hoje. E diz assim, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Eu estava conversando com meu amigo, companheiro de ministério, o reverendo Marcondes, essa semana, de como esse momento de pandemia e de isolamento social fez com que a igreja crescesse, amadurecesse. E eu talvez não possa falar de todas as pessoas, mas eu posso falar daqueles a quem a gente acompanha, aquelas ovelhas mais próximas que a gente acompanha, e eu vejo um crescimento muito grande durante essa pandemia. Muita gente em igreja, esse talvez seja o problema de igreja grande, como é aqui a Reconciliação, como é também a nossa Catedral da Trindade. Há muitas pessoas, há milhares de pessoas que acessam aqui esse canal do YouTube, se a gente tivesse com as portas abertas, milhares nos cultos regulares. Mas a gente não consegue saber o nome de todo mundo, não consegue acompanhar de perto todas as pessoas. Mas aquelas pessoas que a gente acompanha de perto, aquelas pessoas que estão envolvidas nos ministérios, aquelas pessoas que estão nos discipulados, que a gente conhece, essas pessoas eu tenho visto crescerem. Essas pessoas eu tenho visto amadurecerem. Infelizmente a gente não conhece todas as outras, mas essas eu sei. Aquelas que eu digo que estão no meu radar, cresceram. Agora, cresceram porque saíram da dependência do templo e começaram a viver uma vida na rotina, que é muito melhor do que uma vida só de quarta-feira ou só de domingo. Cresceram porque, quando saíram da dependência do santuário, começaram a viver uma espiritualidade todos os dias. Então buscaram mais ao Senhor nisso. Eu me lembro que no começo da pandemia, não lembro exatamente qual foi o culto, se não me falha a memória, foi num culto de quarta-feira, o reverendo Igor aqui na Reconciliação, porque eu acompanho os cultos daqui também e todas as mensagens, o reverendo Igor pregou sobre disciplinas espirituais. E lá na nossa catedral também a gente tem falado sobre isso, estamos inclusive com uma série de lives sobre esse assunto. Então esses irmãos que estão crescendo e que estão amadurecendo durante a pandemia, aprenderam então através dessas disciplinas espirituais terem então um relacionamento de rotina com o Senhor e não na dependência de um culto ou de uma pregação. E isso é muito bom. A igreja todos os dias.
a igreja sendo igreja nos lares e em todos os momentos. Eu acho isso bom, eu acho isso um crescimento. Mas eu sei que tem gente que não acha. Tem gente que acha isso fanatismo. Várias pessoas já disseram a mim, esse negócio de igreja todo dia, esse negócio de culto todo dia, de live, de ter que ler a Bíblia todo dia, isso é coisa para fanático. Eu vou no culto, eu faço a minha oferta, eu participo de alguma coisa, e isso é suficiente, porque eu sou equilibrado. Várias pessoas já me disseram isso, e eu tive que começar a pensar sobre isso. O que é fanatismo e o que é de fato compromisso, ou de fato o que pode ser equilibrado. Eu estou falando por mim, eu já fui taxado de fanático, mas eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aí do outro lado da tela também já foram taxados de fanático por terem um pouco mais de compromisso com o Evangelho ou com a sua igreja local. E a pergunta que eu me faço como pastor dessas pessoas que eu acompanho mais de perto é: será então que essas ovelhas estão crescendo, estão amadurecendo, ou será que elas estão ficando fanáticas? Eu preciso me preocupar com isso, porque nós não queremos fanatismo. Jesus não queria fanatismo, porque os fanáticos são sectários, os fanáticos são aqueles irresponsáveis, se acham moralmente superiores, são perigosos, são os fanáticos que a gente vê explodindo bomba por aí, porque são pessoas que colocam a religião acima de tudo. Eu repito, Jesus queria discípulos, não queria fanáticos. Agora, por outro lado, Jesus fez questão mais de uma vez de deixar claro que os seus seguidores, os seus discípulos, deveriam ter uma boa dose de coragem e de compromisso. E a mensagem de hoje vai ter a ver com isso. O que é fanatismo e o que é compromisso, para que a gente não misture as coisas. E o contexto desse evangelho que a gente leu é fantástico. Jesus, a história vocês sabem, Jesus estava começando a chamar os 12 que seriam seus apóstolos. E Jesus está ali no mar da Galileia, e ele vê gente pescando, e ele chega e chama 2 deles, e eu quero ler versículo 18 para que vocês notem uma palavra que aparece muito no Evangelho de Marcos, que é o seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse imediatamente tem muito no Evangelho de Marcos, porque denota uma pressa, uma urgência na proclamação do Evangelho. Eles imediatamente, Jesus chamou, eles imediatamente largaram tudo. Mas na frente ele viu outros 2, e o versículo 20 diz assim: logo os chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu e os empregados, seguiram após Jesus. Você nota o que aconteceu? Jesus chamou, eles foram imediatamente. Jesus chamou, eles deixaram pai, empregado, deixaram um negócio, deixaram carreira e foram seguir Jesus. Na época, os discípulos escolhiam os seus rabis. Aqui foi diferente, Jesus escolheu quem iria seguir eles. E hoje é assim também, a gente escolhe quem a gente vai seguir. Sobretudo por conta da internet e nesse tempo de pandemia, aí é que a gente escolhe mesmo quem são os nossos mestres, quem são os nossos rabis. Eu escolho querer fazer parte do legado de Dom Paulo e Dom Ximenes. Eu escolho fazer com que eles sejam meus mestres, meus rabis, enquanto eu também estou querendo seguir a Jesus, mas eu podia escolher qualquer outra pessoa. E naquela época era assim, as pessoas escolhiam os seus mestres, mas Jesus faz diferente. Jesus então vai e escolhe os seus seguidores, e eles imediatamente deixam tudo para seguir Jesus. Com Jesus é sempre diferente, é Ele que chama, é Ele que nos ama primeiro. É como diz Paulo aos Coríntios, Ele estava em Cristo, Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo próprio. A iniciativa é de Deus, inclusive para nos chamar para sermos seguidores. Não pense que foi você que quis vir seguir a Jesus ou que tomou o primeiro passo, nem eu. Foi sempre Jesus que veio em sua direção e em minha direção. Mas algo chama a atenção. O que chama a atenção é que não só Jesus escolheu eles, como eles deixaram tudo e seguiram. Deixaram família, o pai Zebedeu, deixaram trabalho, a carreira de pescadores, deixaram talvez os seus sonhos e foram imediatamente seguir Jesus. E eu pergunto o que eu não sei. Será que eles foram taxados de fanáticos pelo pai, pelos outros empregados, pelos amigos, de largarem tudo e imediatamente irem seguir Jesus? O fato é que esse chamado, dessa forma que Jesus fez para eles, talvez não seja para todo mundo, para mim, para você. Talvez Jesus não esteja dizendo para você largar a sua família ou largar o seu trabalho. Não é assim. Nós sabemos que os chamados são distintos. Para algumas pessoas é assim, para muitas, a maioria não é assim. Mas todos somos, eu e vocês, chamados para seguir.
Talvez não precisamos deixar tudo como eles deixaram, mas somos chamados a seguir, somos chamados ao discipulado, porque Ele é o nosso Senhor, e senhorio é isso, um manda, o outro obedece, e obedece imediatamente. Na expressão que Eugene Peterson usa, e ele editou aquela Bíblia, a Mensagem, a paráfrase da Bíblia, a Mensagem, ele escreve assim: quem está na garupa não pega a rédea. Nós estamos na garupa, Ele é o Senhor, Ele é quem dirige, isso é o senhorio de Cristo. Repito, Deus não está necessariamente convidando você para fazer o mesmo que Ele fez com Pedro, com André, ou com Tiago e João, para eles deixarem tudo, mas certamente você vai precisar deixar muita coisa e mudar muita coisa, se você quiser ser discípulo de Jesus. Agora, a pergunta é: isso revela fanatismo? Isso revela algo ruim? Você ter que abrir mão de coisas, de sonhos, abrir mão de convicções, abrir mão de paixões. E quando eu estou falando paixões, eu estou me lembrando do nosso querido reverendo Valdemar. Essa semana a gente estava falando sobre isso, a conversão das paixões. Será que isso é fanatismo? Abrir mão das paixões, abrir mão dos sonhos, das coisas que a gente quer, por conta do nosso Senhor que manda? E parece que eu estou ouvindo a minha mãe. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu fui uma criança, um adolescente e um jovem. Vamos dizer que jovem eu ainda sou. Eu fico querendo atrasar. Mas eu passei a vida inteira ouvindo a minha mãe dizendo assim: você é desequilibrado, meu filho. Você precisa de mais equilíbrio. Você é intenso demais. Você precisa cuidar para você não ser fanático. Você precisa cuidar para você não ser desequilibrado. Você precisa de moderação. Quando eu ia comer na mesa, ela dizia: você precisa de parcimônia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito rápida demais, muito intensa demais. E quando eu estou preparando essa mensagem para vir aqui pregar para vocês, parece que eu estou vendo a minha mãe dizendo: Ivan, tenha calma, moderação, parcimônia naquilo que você está falando para a igreja. E talvez a minha mãe tenha razão, mas nós precisamos entender algo. A gente precisa diferenciar fanatismo, que é algo que a gente não quer, com compromisso sério com Jesus ou com o seu fanatismo. Porque o limite é muito tênue entre ser fanático e ter compromisso. E eu conheço tanta gente que não tem compromisso e quando é indagado diz assim: não, eu não sou fanático. As pessoas acabam confundindo as coisas. E com a capa de não ser fanático, acaba não tendo compromisso nenhum com Jesus de Nazaré. E para ajudar a fazer essa diferenciação entre o fanatismo e o compromisso, eu queria então poder falar um pouquinho para vocês a diferença de religião e de evangelho. Porque com relação à religião, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter moderação. Não está certo uma vida religiosa desequilibrada que beira o fanatismo ou que é fanatismo. Mas note que eu estou falando de religião. Já quanto ao evangelho, o limite é o céu, é radical, não tem equilíbrio, não tem moderação, não tem parcimônia, não tem meio termo em relação ao evangelho. Observem. Religião é a tentativa do homem buscar a Deus, por isso tem muitas religiões. Evangelho é Deus buscando o homem, por isso só existe um evangelho. É Ele que nos chama, Ele que nos escolhe. Enquanto a religião oferece caminhos que levem o homem a Deus, o evangelho revela um caminho aberto por Deus ao homem através da morte de Jesus Cristo. Enquanto a religião pede o melhor do homem, o evangelho cura o que há de pior nele. O que há de pior e mais escuro em mim e você é curado pelo evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Enquanto a religião ama os iguais enquanto iguais, o evangelho ama os diferentes enquanto diferentes. Enquanto a religião determina o que é santo e o que é sagrado, o evangelho quer nos fazer santos e sagrados. Falei que não dá para ser fanático na religião, porque na religião as pessoas matam para impor a salvação. Estamos cansados de ver gente matando, homem-bomba, fanáticos da religião. Mas falei que a gente tem que ter todo o compromisso do mundo com o evangelho, porque no evangelho é anunciada a salvação pela morte de um homem, Jesus Cristo. Então, o fanatismo é quando a gente foca na religião. No evangelho não há fanatismo, há compromisso de amor. De amor.
A religião diz assim: eu obedeço e eu sou aceito por Deus. O evangelho diz o contrário: eu sou aceito por Deus e logo eu desejo obedecer. As regras não são requisitos por o amor, mas as regras, o cumprimento das regras, são frutos de um amor. A religião tem a ver com medo de inferno, ou então fuga da realidade, escapismo para um lugar. O evangelho é o contrário. O evangelho tem a ver com amor que lança fora todo medo, e no evangelho não há escapismo, porque o evangelho nos convida a enfrentar a realidade aqui e agora. Tudo bem que a gente crê que vai para o céu, que tem uma glória, um lugar onde a gente não vai chorar, não vai ter dor, não vai ter mais Covid, não vai ter mais nada, mas além disso que vai vir, o evangelho nos convida para ter vida abundante aqui e agora, enfrentando as nossas sombras. A religião separa o que é mais santo e iniciado. No evangelho todo mundo é pecador igual, todo mundo, como diz o apóstolo Paulo, é carente da glória de Deus. Entenderam por que não cabe fanatismo no evangelho? O fanatismo é só para a religião. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, e talvez essa seja a coisa mais importante que eu vá dizer nessa mensagem de hoje. O que não cabe é um cristão morno. O que não cabe é um cristão indiferente, com capa de equilibrado. Uma capa de quem é equilibrado e na verdade é morno, é indiferente e não tem compromisso. Ah, Ivanzinho, para com isso. Não paro. Sabe por que eu não paro? Porque Jesus não foi comedido, Jesus não foi moderado no evangelho, nem foi parcimonioso. Se alguém quiser vir após mim e amar mais o pai, a mãe, a mulher e filhos ou a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Você acha que isso é moderação? Você acha que isso é equilíbrio? Não, isso é compromisso total, é rendição de vida. É isso mesmo. Nada pode vir à frente, ele é o número 1, é radical, é a entrega de vida. Se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Agora, Dom Ximenes disse várias vezes, eu assisti aqui do púlpito, Dom Ximenes dizer, agora se quiser vir, você não é obrigado a aceitar o senhorio de Jesus. Mas se você diz que é cristão, se você diz sim, quando a gente canta aquela música do Cucílio, eu disse sim, se você diz sim, então você está na garupa, e quem está na garupa não pega a rédea. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Se você disser sim, então não tem moderação, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. E quando fala tomar a sua cruz, nela vem incluídos os seus sonhos, as suas paixões, e tudo o que você pensava, tudo muda quando você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo. Jesus convidou aqueles homens no texto que lemos para serem seguidores. Ele disse assim: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. E o Espírito Santo pode estar convidando a mim e a você hoje para sermos seguidores de Jesus. Por favor, entenda, você não está sendo convidado a aderir a uma denominação, você não está sendo convidado a aderir a esta igreja, porque provavelmente você, a maioria de quem vai estar assistindo esse culto, essa celebração, já aderiu a essa comunidade, ainda que virtualmente, já aderiu a Jesus, mas não é esse o convite que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo um convite para você ser seguidor e Ele ser o seu Senhor. Você não está sendo convidado para ser audiência, porque quando você está aí do outro lado vendo o sermão, e essa expressão para mim dói no meu coração, quando você está dizendo que eu vou assistir o sermão, quando eu vou assistir o culto, você está sendo audiência para algo que está sendo feito aqui. Mas você não foi chamado para assistir culto, meu amigo, você foi, minha amiga, você foi chamado para prestar culto, para cultuar, para adorar a Deus.
ouvir a sua palavra, não só para ouvir, mas para praticar em obediência, porque Ele é o Senhor. Você está sendo chamado para ser seguidor e discípulo, e não só audiência. Em época de pandemia, em época de cultos online, YouTube, lives no Instagram, o perigo é você se comportar como mera audiência devota de Jesus, quando Ele está lhe chamando para ser discípulo, discípula, seguidor, seguidora. Amém? Carlos Queiroz, um pastor que Dom Ximenes conhece, que é meu mentor e meu amigo, ele costuma fazer diferença entre multidão e discípulo. Multidão ele chama de devoto e o discípulo ele chama de seguidor. E aí ele escreve algumas coisas maravilhosas, eu quero dizer para vocês, o que é que Carlinhos diz? Ele diz que o devoto, a multidão, pode até ir à igreja, ou pode até encher o YouTube de views, mais de 1000 views por culto. Essa é uma grande multidão, são os devotos, que pode até fazer procissão, fazer promessa, contribui, faz barganha com Deus, louva, canta, adora, mas a divindade não passa de uma divindade provedora ou protetora. É as pessoas que querem buscar a Deus apenas pelo que Deus pode dar, ou pode proteger, ou pode oferecer. Devoto, multidão, é audiência, é aquela pessoa que agradece a Deus as coisas com medo de não ficar mal agradecido, porque se eu ficar mal agradecido Ele não vai me dar mais. Você está notando a barganha, o tipo de relacionamento que o devoto, que a audiência tem com Deus? Para o discípulo é diferente. Jesus é muito mais do que um provedor. Ele é o paradigma, Ele é o modelo. Ele é aquele que diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não é um provedor, Ele é um modelo. Eu quero ser igual a Ele. O devoto foge de resolver as questões. A audiência que só assiste um culto online não resolve as coisas da rotina e do dia a dia, porque está preocupado somente com a vida eterna, em garantir de alguma forma o céu. Mas o discípulo não. O discípulo tem a vida eterna, mas enfrenta os problemas daqui porque quer ter vida abundante aqui, porque entende que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Você já deve ter notado o meu tema. Hoje a minha mensagem é um convite para você largar de ser somente a audiência desse canal do YouTube da Catedral da Reconciliação. De você largar de simplesmente conectar e assistir uma mensagem e ouvir as músicas. Você está sendo convidado para sair de ser audiência, para ser seguidor de Jesus, que é o rei desta catedral. Você está sendo chamado para ser um discípulo de Cristo, aquele que literalmente vai na garupa, não pega na rédea, deixa que Ele toma conta. E você é chamado, meu irmão, minha irmã, você é chamada para ser pescador de homens e mulheres. Você não precisa ser pastor de tempo integral, não precisa morar na igreja, não precisa participar de todos os ministérios, mas você precisa estar comprometido até o pescoço com a proclamação do Evangelho, porque você é chamado para pescar homens e mulheres. Essa missão não é só para líderes e pastores e bispos, essa missão é para todo seguidor de Jesus. Você tem parte na missão, seja indo, orando, financiando, encorajando, cuidando, mas você tem parte nisso. Eu vou orar para que todos nós que estamos aqui, e você que está aí, sejamos equilibrados, sem fanatismo na religião, mas com todo o compromisso e radicalismo possível no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo ao fanatismo. E quando eu falo de fanatismo, eu me lembro de um negócio que eu tenho que contar para vocês. Alguns de vocês sabem, outros vão ficar sabendo agora. Eu sou um cidadão que sofro, porque eu sou alvirrubro. Eu sou do Náutico, todo mundo sabe, apaixonado. E nesse ponto eu sou fanático, ou fanáutico, né? Porque eu cresci nesse negócio de torcer para o Náutico, e com meu pai, com meus irmãos, e sempre fui muito fanático pelo Náutico. E eu me lembro de uma história que me contaram, que eu morri de rir, que mostra o que é fanatismo. Fanatismo é o seguinte: era uma final de campeonato, lotado o estádio, há dias não tinha mais nenhum ingresso para vender, completamente lotado, ingressos caríssimos nessa final de campeonato. E de repente as pessoas notam que tem uma pessoa que do lado dela não tem ninguém. E todo mundo está achando muito estranho, porque
estava lotado, não tinha mais ingresso, e gente querendo comprar ingresso lá de fora, pagando fortunas, e como é que tinha uma cadeira ali vazia, o que é que pode ter acontecido? Aí sempre tem alguém mais agoniado assim, feito eu, mais metido, e aí um cara tomou coragem e perguntou para o cidadão que estava junto à cadeira vazia, assim, meu senhor, essa cadeira vazia aqui, tu conhece quem é o dono desse ingresso? Aí o cara olha e responde assim, rapaz, isso era para minha mulher ter vindo comigo. A gente programou durante muito tempo, compramos um ingresso caro, com antecedência, para ela vir comigo. Ela é também fanática, como eu, aqui nesse campo. Mas acontece que essa semana ela morreu e não pôde vir. Rapaz, quando ele disse isso, todo mundo ficou, eita, papai, meus pêsames, desculpe, não sabia. Pô, Deus abençoe vocês aí. E aí segue o jogo. Mas tem sempre aquele cabo agoniado que não fica satisfeito com essa resposta, quer se meter mais ainda na vida dos outros. E aí esse cabo ficou agoniado e perguntou de novo, amigo, desculpa ele perguntar. Tudo bem, sua esposa não pôde vir, é claro, aconteceu isso com ela, mas não tinha ninguém da sua família ou amigo que podia vir no lugar dela, porque o ingresso é tão caro, todo mundo aqui lotado, e aqui não tem ninguém vazio, nesse lugar vazio. Como é que funciona esse negócio? Aí o rapaz virou e disse para ele, pai, tinha, visto, eu estava cheio de amigos e familiares que queriam vir, mas eles preferiram ficar agora lá no velório enquanto eu estou aqui. Isso é o fanatismo, meu amigo. É o velório da mulher acontecendo e o camarada no jogo de futebol. Isso é o fanatismo da religião. Esse é o fanatismo da paixão que não se converte. É da paixão que não tem bom senso. Bom senso é para quem crê. Bom senso é para quem tem o Espírito Santo, que é a paz, é o arbítrio, que mostra o que a gente deve fazer. Isso você só encontra no Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta a religião, você pode vir para cá para 200 cultos, 40 ministérios, e se você ficar só na religião, você vai ser um fanático que só vai fazer mal ao Evangelho e a você mesmo. Mas você está sendo convidado para ser um seguidor, um discípulo, cheio do Espírito Santo, cheio de bom senso, expressando o amor de Deus, exalando o perfume de Cristo por onde você for. Amém e amém. Eu vou orar agora para a gente terminar essa mensagem, e eu vou dizer a você o que é que o meu coração está pedindo. Eu vou orar para que essa mensagem não volte vazia, mas que muitos de vocês que estão aí assistindo se convertam de audiência de culto para adoradores, de devotos de uma divindade para seguidores de Jesus de Nazaré. Eu vou orar para que vocês não sejam fanáticos da religião, mas sejam radicais no Evangelho e na sua proclamação. Uma geração que tem compromisso até o fim. E eu vou orar porque eu tenho absoluta segurança de que nada que eu falei até agora nesses minutos tem qualquer poder de transformar você. Eu não acho que qualquer palavra que eu tenha dito tenha poder de transformação da sua vida, mas eu vou orar porque eu sei que o Espírito Santo, esse sim, tem poder para transformar você. Ele é quem pode lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é quem pode aquecer seu coração e transformar a sua vida. É por isso que eu vou terminar essa mensagem orando, porque eu sei que só Ele pode fazer isso, só Ele pode botar fogo, incendiar essa igreja, mesmo essa igreja não estando aqui reunida, mesmo a igreja espalhada nas casas, mesmo a igreja assistindo esse culto em horários diferentes, o Espírito Santo pode e vai colocar fogo na sua vida, em nome de Jesus, amém. Então onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado, mais uma vez obrigado pelo privilégio de poder estar na Catedral da Reconciliação com os irmãos espalhados. Obrigado pela vida do pastor Davi, do pastor Igor, de Jair, de todos os pastores, pastor Pedro, todo mundo. Muito obrigado pela vida de Dom Ximenes, de Carmen, dos meninos, dessa comunidade de amor, dessa comunidade de fé que tem feito tanta diferença. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, que quer um compromisso com o teu evangelho, com as boas novas. Incendeia, Senhor, com o teu Espírito, cada família reunida para assistir, cada pessoa no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, aonde for. Aquece o coração deles agora de uma forma miraculosa, Senhor, para que eles sintam a tua presença, não só reconheçam com a sua mente, mas sintam com as suas emoções que o Senhor está presente e que o Senhor pode e vai transformar a vida.
Faz com que todas as pessoas que estejam assistindo, Pai, se transformem de mera audiência em discípulos, se transformem em meros devotos, em seguidores. E não só seguidores, mas pescadores de homens e mulheres, renovados com o compromisso do Teu senhorio. Toma a rédea da vida de cada um, de cada família, toma a rédea desta igreja, toma a rédea de todas as paróquias ligadas a esta catedral, toma a rédea da Tua igreja no mundo, Senhor. Bendito seja o Teu nome, assim oramos, amém e amém. Deus abençoe e até quando a gente puder se encontrar ao vivo, amém. Todos nós temos um chamado. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ia livrar todos os cativos, ia pôr em liberdade todos os algemados, ia pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto,